Em 31 de agosto de 1997, a princesa Diana, frequentemente chamada de a Princesa do Povo, faleceu, deixando o mundo em luto. Durante sua vida, e mesmo após sua trágica morte, ela manteve um lugar especial nos corações de seus amigos mais próximos. Um desses amigos, Colin Telt, rompeu o silêncio anos depois para discutir as circunstâncias de sua morte. Colin, que era mais que um motorista para Diana, compartilhava uma amizade profunda com ela e estava entre os poucos que sabiam realmente o que ocorreu naquela noite fatídica de 1997. Além disso, ele desvendou eventos terríveis que se seguiram ao seu acidente fatal. Que revelações surpreendentes Colin fez. E por que ele esperou tanto tempo após sua morte para falar sobre o acidente em um programa de TV ao vivo? Prepare-se para descobrir algumas das revelações mais chocantes já feitas. O que aconteceu naquela noite há quase 30 anos? Colin Telt, o motorista pessoal da princesa Diana, enfrentou uma devastação emocional profunda após o trágico acidente que resultou na morte prematura da princesa em Paris. Recentemente convidado para participar de um programa de entrevistas apresentado por Katie Ben, Colin emocionalmente relembrou os eventos dolorosos daquela fatídica noite. Durante a entrevista sincera e comovente, Colin compartilhou a dificuldade de conter as lágrimas ao refletir sobre os momentos que se seguiram ao acidente fatal. Ele descreveu vividamente como recebeu a notícia da tragédia enquanto estava em casa com sua esposa. O telefone tocou abruptamente e sua esposa, ao atender, rapidamente passou-lhe o aparelho. A chamada trouxe uma mudança drástica no ambiente da casa, evoluindo de uma conversa tranquila para uma seriedade avassaladora. A voz do outro lado da linha transmitia uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Colin revelou que, desde aquela noite terrível, carrega um peso imenso de responsabilidade e culpa. Ele expressou profundamente seu luto contínuo, destacando como a tragédia afetou não apenas sua vida pessoal, mas também sua visão de mundo e senso de dever profissional. Além disso, durante a entrevista, Colin fez perguntas sinceras sobre os detalhes do acidente que tirou a vida da princesa Diana, buscando entender mais profundamente os eventos que levaram à perda trágica que ecoou pelo mundo todo. A tragédia que tirou a vida da princesa Diana em um acidente automobilístico no túnel da Pont de l'Alma, em Paris. O evento fatal aconteceu enquanto o motorista tentava escapar dos paparazzi. Além de Diana, estavam no carro seu acompanhante, Dodi Fayed, e o motorista Henri Paul, que também era o gerente de segurança do Hotel Ritz de Paris. Ambos faleceram no acidente, exceto por Trevor Rhys-Jones, guarda-costas do pai de Dodi, Mohamed Al-Fayed, que sobreviveu apesar de sofrer graves lesões na cabeça. O funeral de Diana ocorreu em 6 de setembro de 1997 e ficou marcado na memória coletiva, capturando a atenção global. No Reino Unido, o evento foi televisionado e alcançou uma audiência recorde de 32,1 milhões de espectadores, tornando-se um dos momentos mais assistidos na história da televisão britânica. Nos Estados Unidos, aproximadamente 50 milhões de pessoas sintonizaram para assistir à cerimônia. Transmitido para mais de 200 países, estima-se que o funeral tenha sido visto por cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. A princesa Diana era amplamente admirada, e seu falecimento súbito provocou uma enxurrada de homenagens de líderes globais e cidadãos comuns que expressaram profunda tristeza e respeito por ela. Durante meses, uma multidão de pessoas se dirigiu ao Palácio de Kensington para deixar flores, velas, cartões e mensagens pessoais, demonstrando o profundo impacto que Diana teve em suas vidas. No fatídico dia de seu falecimento, o caixão de Diana, adornado com a bandeira do estandarte real, foi transportado de Paris para Londres. Charles, seu ex-marido, e as irmãs da princesa acompanharam o cortejo. Ao chegar em Londres, o corpo foi inicialmente levado a um necrotério privado antes de ser transferido para a Capela Real, no Palácio de St. James, marcando o início de um período oficial de luto e homenagens públicas. As homenagens não pararam por aí. Em 5 de setembro, a rainha Elizabeth II prestou sua homenagem através de um discurso transmitido ao vivo pela televisão. No dia 6 de setembro, o funeral de Diana foi realizado na Abadia de Westminster. Os filhos de Diana, acompanhados pelo príncipe de Gales, o duque de Edimburgo, Lord Spencer, irmão de Diana, e representantes das suas organizações beneficentes, marcharam na procissão fúnebre. Durante a cerimônia, Lord Spencer destacou a habilidade de Diana de tocar as pessoas, mesmo sem um título real. Elton John apresentou uma versão especial da música
Candle in the Wind 1997, dedicada a Diana, em uma performance única. Posteriormente, esta música foi lançada como single, e as vendas foram destinadas às organizações beneficentes de Diana, arrecadando fundos globalmente. Desde a trágica morte de Diana, princesa de Gales, em 1997, numerosas teorias conspiratórias surgiram, apesar das conclusões das investigações oficiais, tanto na França quanto no Reino Unido. Em 1999, investigadores franceses, liderados pelo juiz Hervé Stephan, concluíram que o acidente fatal ocorreu devido à perda de controle do veículo por parte do motorista, e que os paparazzi, embora presentes, não estavam próximos o suficiente para serem responsabilizados criminalmente pelo acidente. Já em 2008, uma investigação britânica classificou a morte como um homicídio ilegal, atribuindo a culpa ao motorista, Henry Paul, e a perseguição imprudente dos paparazzi. O júri também salientou a contribuição da falta de uso de cintos de segurança e o impacto com um pilar no túnel da Pont de l'Alma para a fatalidade das consequências. No entanto, essas explicações oficiais não impediram o surgimento de dúvidas e especulações. O jornal britânico The Daily Express e Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, que também faleceu no acidente, foram vocais em desafiar as conclusões oficiais. A polêmica ganhou mais força com a revelação, em 2003, de uma nota escrita por Diana em 1993, onde ela expressava temores de um possível plano arquitetado por seu então marido, Príncipe Charles, para causar um acidente de carro que a deixasse incapacitada. Além disso, em uma conversa em 1995 com seu advogado, Lord Mishcon, Diana mencionou ter recebido informações de fontes confiáveis de que ela e Camilla Parker Bowles poderiam ser eliminadas para facilitar um novo casamento de Charles com Tig Leg Burke. Naquela época, a Igreja Anglicana ainda não permitia o casamento de pessoas divorciadas, uma regra que permaneceu até ser mudada por um sínodo em 2002. Em 2004, a Polícia Metropolitana de Londres iniciou uma investigação detalhada denominada Operação Paget, liderada pelo comissário John Stevens, com o objetivo de examinar as inúmeras teorias de conspiração relacionadas à morte de Diana. Essa equipe investigou cerca de 175 alegações feitas principalmente por Mohammed Al-Fayed, que sustentava que seu filho Dodi e Diana haviam sido assassinados em um complô complexo. Durante a investigação, o príncipe Charles foi chamado para depor em 2005, onde ele negou ter conhecimento de uma nota escrita por Diana em 1995, expressando preocupações sobre sua segurança. Charles também mencionou que não entendia os motivos de Diana para se sentir ameaçada. Al-Fayed, por sua vez, persistiu em sua crença numa conspiração, reforçando a ideia de que o acidente havia sido um assassinato planejado. A narrativa, então, se desloca para uma experiência pessoal narrada por Colin, que descobriu o acidente de Diana de forma abrupta. Em uma noite típica, Colin recebeu uma ligação enquanto estava na Inglaterra de um colega de Balmoral informando-o sobre o acidente de Diana. Instruído a ligar a televisão, Colin foi confrontado com a chocante realidade do acidente. Abalado e emocionado, ele se dirigiu imediatamente ao Palácio de Kensington. Ao chegar ao palácio, Colin foi profundamente afetado pela magnitude da tragédia. A entrevista se tornou intensamente emocional à medida que ele compartilhava as memórias daquela noite fatídica. Ele descreveu o impacto duradouro dos eventos na sua vida, expressando sentimentos de choque, impotência e a dura responsabilidade que carregava. As emoções de Colin ao relembrar o acidente e o subsequente luto ressaltaram a profunda conexão pessoal e a perda sentida por aqueles próximos a Diana. Durante a entrevista, a profunda carga emocional que Colin carregava se tornou evidente, particularmente pela responsabilidade de não ter conseguido evitar a tragédia. Kate e Ben, os apresentadores do programa, demonstraram empatia e sensibilidade ao conduzir a conversa, facilitando o compartilhamento da experiência de Colin através de perguntas cuidadosas. Colin foi incumbido de uma tarefa extremamente difícil: transportar o corpo da princesa Diana de volta à Inglaterra, vindo de Paris. Este encargo somou-se ao peso emocional que já sentia, exigindo dele uma força e foco excepcionais, mesmo enquanto lutava com a dor da perda. Ao chegar em Paris, Colin se deparou com um cenário de caos absoluto. O frenesi midiático era avassalador, com repórteres e fotógrafos por todos os lados, cada um ansioso por capturar aspectos da trágica notícia.
A intensa presença dos meios de comunicação tornava a situação ainda mais complexa e difícil de manejar. A experiência de ver o corpo da princesa Diana no necrotério foi particularmente traumática para Colin. Confrontar a realidade da morte dela foi devastador, e ele descreveu esse momento como um dos mais dolorosos e desgastantes de sua vida. A tristeza e o sentimento de perda eram imensos, contrastando profundamente com a lembrança da Diana vibrante e compassiva que ele conhecia. Durante esses momentos, Colin teve que fazer um grande esforço para manter a compostura e controlar suas emoções, ciente de que precisava cumprir seu dever. Transportar o corpo de Diana de volta ao Reino Unido não era apenas uma tarefa logística, mas uma maneira de honrar sua memória com respeito e amor. A jornada de volta foi emocionalmente exigente, mas Colin sentia que era um tributo necessário e um dever que ele precisava cumprir para com a princesa. Enquanto Colin se empenhava em organizar o transporte do corpo da princesa Diana de volta à Inglaterra, ele enfrentava uma série de desafios significativos. A complexidade logística, agravada pela incessante pressão da mídia, tornava a tarefa excepcionalmente difícil. No entanto, Colin permaneceu firme em sua resolução de executar essa responsabilidade com a maior dignidade e atenção para os detalhes. Durante esse processo exigente, ele encontrou consolo e apoio na solidariedade das pessoas ao seu redor. A princesa Diana era profundamente amada e respeitada, e muitos se reuniram para oferecer ajuda de qualquer forma possível. Essa união proporcionou um pequeno alívio durante um período de profunda tristeza coletiva. A jornada de volta para a Inglaterra foi intensamente sombria para Colin, acompanhando o corpo da princesa e sentindo todo o peso da responsabilidade. Ao chegar ao solo inglês, a realidade do luto nacional pela perda de Diana tornou-se palpável, intensificando o impacto emocional. Embora o país inteiro estivesse de luto, a tarefa de Colin ainda estava longe de terminar. Ele teve que continuar seus esforços, coordenando os preparativos para o funeral com extremo cuidado e respeito, assegurando-se de que cada detalhe fosse meticulosamente planejado para honrar adequadamente a memória da princesa. Nos dias subsequentes ao seu retorno, Colin vivenciou momentos de intensa reflexão e tristeza profunda, mas também de um desejo fervoroso de preservar e celebrar o legado de Diana. Durante este período desafiador, ele percebeu que Paris, contra sua reputação como a cidade do amor, apresentava-se como um cenário de obstáculos e adversidades. A cidade, usualmente vibrante e pulsante de vida, agora lhe parecia sombriamente inóspita e sobrecarregada pela tristeza. Colin, apesar da dor e do fardo emocional, encontrou forças na missão de garantir que o último adeus à princesa Diana fosse tão impactante quanto a vida que ela havia vivido. Colin enfrentou inúmeros desafios ao tentar coordenar o retorno do corpo da princesa Diana, sendo um dos primeiros à barreira da língua. Em Paris, apesar de sua reputação cosmopolita, ele descobriu que nem todos falavam inglês fluentemente, o que complicava significativamente a comunicação com médicos e funcionários locais. Cada interação exigia um esforço adicional, o que adicionava uma camada extra de estresse ao já tenso ambiente. Felizmente, Colin não estava sozinho nessa jornada desafiadora. Sua esposa o acompanhava, oferecendo um suporte emocional crucial. A presença dela provou ser um ponto de estabilidade em meio ao tumulto. Com sua calma e apoio contínuos, ela ajudava a aliviar a tensão de Colin, proporcionando-lhe a serenidade necessária para enfrentar as adversidades. Além do apoio de sua esposa, Colin contou com a assistência de um adido militar, que desempenhou um papel fundamental como intermediário. Esse adido ajudou Colin a compreender os processos exigidos e a navegar pelos complexos desafios burocráticos e logísticos. A presença do adido permitiu que Colin se concentrasse em suas responsabilidades, garantindo que os procedimentos fossem seguidos sem contratempos adicionais. O ambiente no hospital para onde a princesa Diana foi levada era impressionante e cheio de atividade. Colin descreveu uma cena de profunda urgência, onde médicos e enfermeiros se esforçavam ao máximo em um clima de intensa pressão para fazer tudo corretamente e o mais rapidamente possível. Autoridades tanto da França quanto do Reino Unido estavam presentes para assegurar que todos os protocolos fossem adequadamente observados e para oferecer suporte necessário. Além dos profissionais e autoridades, membros do público também se reuniram no hospital, trazendo homenagens e expressando seu apoio. A dor coletiva era palpável. Muitos se reuniram em silêncio, alguns orando e outros chorando abertamente, refletindo o impacto emocional que a morte de Diana teve sobre pessoas em todo o mundo. Colin encontrou-se imerso no epicentro de uma crise sem precedentes.
A visão do corpo da princesa Diana no necrotério do hospital marcou-o profundamente. Uma imagem que jamais seria apagada de sua memória. Fora do hospital, o cenário era igualmente caótico, com jornalistas e fotógrafos ávidos por informações e imagens. A imprensa cercava o local, suas câmeras incessantemente ativas e perguntas invasivas ecoando no ar. Naquele instante, Colin foi novamente confrontado com a magnitude de sua responsabilidade. Diante de novas teorias conspiratórias, seu principal objetivo era assegurar que a princesa fosse tratada com o devido respeito. A sala onde o corpo de Diana repousava estava excessivamente aquecida, e Colin preocupava-se com a possibilidade de curiosos tentarem espiar. Ele adotou medidas para manter a temperatura do ambiente controlada e prevenir qualquer invasão de privacidade. Ele estava determinado a preservar a dignidade de Diana até em seu leito de morte, garantindo que tudo fosse conduzido com a maior correção para que ela pudesse descansar de forma pacífica. Sob intensa pressão, Colin precisava manter um alto grau de profissionalismo, mesmo inundado por emoções intensas. Um momento particularmente tocante ocorreu quando ele estava ao lado do corpo de Diana e um ventilador, ligado para refrescar o ambiente, fez com que seus cabelos se movessem. Esse simples gesto abalou Colin, que precisou fazer uma pausa para recobrar a calma e relembrar a importância de manter o foco em sua tarefa. Apesar das circunstâncias dolorosas, ele se manteve firme em seu compromisso de desempenhar seu papel com excelência. Em uma entrevista, Colin também expressou seus sentimentos pessoais sobre a princesa Diana. Ele a recordava como uma pessoa de grande senso de humor e calor humano, qualidades que faziam da sua companhia algo muito agradável. Eles tinham uma boa relação, e ele apreciava profundamente trabalhar ao seu lado. Sua morte não apenas impactou sua carreira, mas também o afetou pessoalmente. Colin sentiu uma perda imensa, não apenas profissional, mas emocional, pois ele verdadeiramente se importava com ela. Ele refletiu sobre o significado profundo que Diana teve em sua vida e como sua partida trouxe uma mudança indelével em seu ser. Além de lidar com a morte trágica da princesa Diana, Colin enfrentou o desafio de responder a uma avalanche de perguntas e teorias conspiratórias de um público ávido por respostas e da mídia, que especulava incessantemente sobre as circunstâncias do acidente fatal. As conjecturas mencionadas até agora são apenas uma fração das várias teorias existentes, ilustrando a extensa carga de rumores e especulações perturbadoras que Colin teve que enfrentar. As pessoas estavam desesperadas por entender os detalhes e as razões por trás do evento trágico, com muitos sugerindo que a história oficial talvez escondesse elementos mais complexos e obscuros. Decidido a compartilhar sua perspectiva única, Colin revelou detalhes sobre sua experiência pessoal ao dirigir pelo mesmo túnel onde ocorreu o trágico acidente. Ele descreveu a dificuldade de navegar pelo local, especialmente durante a noite, quando a escuridão e as luzes ofuscantes da cidade tornavam a visibilidade desafiadora. Colin enfatizou como até um motorista experiente e cauteloso poderia sentir-se desorientado naquele ambiente. Ele próprio experimentou a desorientação ao dirigir pelo túnel, percebendo o quão fácil era perder a noção de direção devido às curvas acentuadas e às paredes que pareciam se aproximar. Colin esclareceu a complexidade de conduzir através daquele túnel, destacando como os faróis dos outros veículos e os reflexos nas paredes podiam confundir a visão dos motoristas, obscurecendo o que estava adiante. Ele alertou sobre o perigo particular para aqueles que dirigiam em alta velocidade, sublinhando que, sob tais condições, o trajeto poderia se tornar extremamente perigoso. Colin buscava com suas declarações ajudar o público a compreender que o acidente poderia ter sido simplesmente resultado das desafiadoras condições de condução no túnel, ao invés de envolver causas misteriosas ou sinistras. Recordou-se de como se sentiu perdido ao dirigir pelo túnel pela primeira vez, ressaltando a facilidade com que um motorista poderia se desorientar em tal ambiente. As curvas, as mudanças bruscas de luz e sombra contribuíam para tornar a condução ali particularmente complicada. Colin enfatizou que um breve momento de confusão poderia desencadear um grave acidente. Ao partilhar esses detalhes, Colin esperava dissipar as especulações e mostrar que o acidente poderia ter sido uma trágica coincidência, causada por condições adversas de condução. Ele acreditava que sua perspectiva poderia ajudar a moldar uma visão mais realista dos eventos. Seu objetivo era fazer com que o público entendesse que os acidentes, por vezes, ocorrem devido a circunstâncias infelizes e não por conspirações ou causas ocultas. Respeitando a curiosidade das pessoas por respostas, Colin desejava contribuir com sua experiência pessoal,
para que as tragédias fossem vistas como resultados de simples e trágicas coincidências. Em seguida, Colin passou a falar sobre a intensa dedicação da equipe médica em Paris, destacando o Dr. Monfrot e sua equipe, que realizaram procedimentos cirúrgicos de emergência usando o mais avançado equipamento médico disponível. Eles agiram rapidamente e com extremo cuidado na tentativa de salvar a princesa Diana, cientes da gravidade de sua condição. Enfrentando uma corrida contra o tempo, cada segundo era crucial, e a equipe médica empregou todos os seus esforços para salvar a vida dela. Apesar de seus heróicos esforços, eles enfrentaram limitações que, infelizmente, resultaram na perda de Diana para o mundo. Após a trágica morte da princesa Diana, o Dr. Monfrot e sua equipe enfrentaram um intenso escrutínio público, com muitos questionando se algo mais poderia ter sido feito para salvar sua vida. O peso dessas especulações e acusações recaiu pesadamente sobre eles, que já se encontravam exaustos e emocionalmente abalados pelo esforço despendido. Apesar de terem tentado todas as possíveis intervenções médicas, a equipe ainda foi alvo de críticas. Essa experiência continuou a assombrar tanto a equipe quanto Colin, marcando-os profundamente. Procurando superar essa noite fatídica, eles se empenharam em seguir em frente, carregando as lições aprendidas e mantendo a dedicação ao trabalho, sempre com a memória da princesa Diana em mente. Após o funeral da princesa, as teorias da conspiração não apenas persistiram, como também se intensificaram. Uma das teorias mais debatidas sugere que Diana foi assassinada devido ao seu relacionamento com Mohammed Dodi Fayed e a possibilidade de estar grávida dele. A controvérsia girava em torno do fato de Diana, mãe do futuro rei, estar em um relacionamento com um muçulmano egípcio, algo que, segundo os proponentes desta teoria, seria inaceitável para a família real britânica. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, foi um dos principais defensores dessa teoria, sustentando-a com veemência. Em fevereiro de 2008, durante as audiências judiciais que investigavam a morte de Diana, Al-Fayed reiterou suas acusações, apontando o príncipe Philip e o príncipe Charles, mais tarde rei Charles III, além de Lady Sarah McCorkle-Dale, irmã de Diana, e outros, como parte de um suposto complô para eliminar Diana e seu filho. Jeffrey Steinberg, da Executive Intelligence Review, EIR, propôs uma teoria que sugere que a princesa Diana foi assassinada por serviços de segurança sob ordens do príncipe Philip. A Executive Intelligence, associada ao movimento de Lyndon LaRouche nos Estados Unidos, tem sido uma promotora ativa da ideia de um assassinato premeditado. Em 1998, o Daily Telegraph publicou um artigo detalhando as teorias de conspiração advindas da Executive e mencionou possíveis ligações anteriores entre a organização e Mohammed Al-Fayed. Adicionalmente, em 1999, o jornalista Francis Wynne destacou que o porta-voz de Al-Fayed havia orientado jornalistas a consultarem Steinberg para discutir tais teorias. Essas teorias alimentam contínuos debates e especulações acerca das circunstâncias misteriosas que envolvem o falecimento da princesa Diana. Apesar das conclusões das investigações oficiais, uma parcela do público permanece convencida de que o acidente encobria aspectos mais sinistros, baseando-se nas diversas afirmações e conexões apontadas por Al-Fayed e outras fontes. As reações a essas teorias são diversas. Algumas pessoas as veem como plausíveis, considerando o histórico de controvérsias na vida pessoal e relações de Diana, enquanto outras as rejeitam como meras especulações sem fundamento, optando por aceitar os resultados apresentados pelas investigações conduzidas no Reino Unido e na França. Além disso, o impacto emocional dessas teorias de conspiração foi profundo entre os entes queridos da princesa Diana. Sua família e amigos enfrentaram o desafio de lidar não apenas com sua perda trágica, mas também com as incessantes especulações e acusações que cercavam seu falecimento. Al-Fayed, por exemplo, afirmou em entrevistas televisivas que Diana e Dodi Fayed estavam prestes a anunciar seu noivado em 1º de setembro de 1997, logo após o acidente. Contudo, a Operação Paget, uma investigação detalhada sobre o caso, concluiu que um anúncio de tal magnitude, envolvendo a princesa Diana, teria exigido preparativos extensivos e bem planejados. As investigações não encontraram evidências que sustentassem a alegação de que tais preparativos estavam em andamento. As evidências apresentadas durante a investigação sobre a morte de Diana trouxeram à tona mais questionamentos do que respostas sobre os supostos planos de noivado entre ela e Dodi Fayed. Imagens de CCTV da joalheria.
Reposse em 30 de agosto mostraram Dodge saindo da loja apenas com um catálogo, o que lançou dúvidas sobre a alegação de que ele havia adquirido um anel de noivado naquele dia. Alberto Reposse, o joalheiro, inicialmente alegou em 2003 que o anel havia sido colocado no dedo de Diana durante uma estadia em um hotel de Saint-Tropez e que estava sendo ajustado para ser entregue em Paris. No entanto, Reposse mais tarde admitiu ter modificado sua versão dos fatos após receber documentos legais de Al-Fayed, um cliente habitual. Al-Fayed, por sua vez, declarou que o anel havia sido escolhido em Monte Carlo e que Dodge o havia recolhido em Paris no dia anterior ao acidente, após algumas modificações. Essa versão foi contrariada por um assistente de loja e por imagens de CCTV, que documentaram um funcionário do Hotel Ritz selecionando um anel que posteriormente foi comprado por Mohamed Al-Fayed após a morte de Dodge. As alegações de Al-Fayed sobre o noivado e a compra do anel foram extensivamente escrutinadas e contestadas por várias evidências, incluindo gravações de CCTV e depoimentos de testemunhas. Essas discrepâncias reforçaram o ceticismo em relação às declarações sobre os planos de Diana e Dodge para anunciar seu noivado. Além dessas evidências, há relatos que sugerem que Diana não tinha planos imediatos de anunciar um noivado. Horas antes do acidente fatal, Diana entrou em contato com o jornalista Richard Kay para perguntar sobre o conteúdo dos jornais do domingo seguinte, sem mencionar qualquer anúncio iminente. Essa omissão é notável, considerando o impacto que tal notícia teria. Ainda mais revelador é o testemunho de Lady Sarah McCorquodale, irmã mais velha de Diana, que relatou uma conversa telefônica com Diana no dia anterior, indicando que Diana e Dodge estavam enfrentando dificuldades em seu relacionamento. Esses elementos combinados pintam um quadro complexo e cheio de nuances sobre os últimos dias de Diana, distanciando-se da narrativa de um noivado planejado e iminente. Amigos próximos e confidentes de Diana, como seu mordomo Paul Burrell, sua amiga Lady Annabel Goldsmith e sua conselheira espiritual, Rita Rogers, forneceram depoimentos sobre as conversas que tiveram com ela na semana antes de sua morte. Todos eles concordaram que Diana estava decidida a não se comprometer ou casar-se naquela fase específica de sua vida. Estes relatos revelam um vislumbre do estado mental de Diana nos dias que antecederam a tragédia, sugerindo que ela não considerava um compromisso ou casamento, contradizendo assim algumas das especulações e teorias que circulavam. As interações de Diana com seu círculo íntimo nos dias que precederam o acidente fornecem insights cruciais sobre seu estado emocional e suas verdadeiras intenções em relação a Dodge Fayed. Embora tenha compartilhado algumas preocupações sobre seu relacionamento com Dodge com sua irmã, não existem evidências que indiquem planos para um compromisso iminente. Os testemunhos consistentes de pessoas próximas a ela também reforçam sua posição firme contra o casamento ou um compromisso sério naquele momento de sua vida. Adicionalmente, evidências médicas sólidas foram apresentadas anos mais tarde, refutando a teoria de que Diana estava grávida. Em janeiro de 2004, John Burton, ex-legista da Casa da Rainha, em uma entrevista ao The Times, afirmou que havia participado da autópsia de Diana no necrotério de Fulham. Durante a autópsia, Burton examinou pessoalmente o útero de Diana, concluindo que ela não estava grávida na época de sua morte. Esses achados foram corroborados por Robert Chapman, o patologista que realizou a autópsia, que também afirmou que não havia sinais de gravidez no útero ou nos ovários de Diana. Para confrontar as alegações feitas por Mohamed Al-Fayed sobre a morte de Diana, a Operação Paget, um inquérito investigativo, empreendeu uma série de testes científicos utilizando amostras de sangue pré-transfusional da princesa. Paralelamente à análise laboratorial, a Operação Paget também conduziu entrevistas abrangentes com indivíduos que estiveram em contato frequente com Diana nas semanas que antecederam seu falecimento. Embora muitos detalhes sensíveis coletados nessas entrevistas não tenham sido divulgados no relatório final da investigação criminal, foi relatado que amigos próximos de Diana confirmaram que ela mantinha um ciclo menstrual regular e havia evidências de que ela utilizava métodos anticoncepcionais. Em homenagem à memória de Diana, princesa de Gales, foi erguida uma estátua em sua honra no Sunken Garden do Palácio de Kensington, em Londres. A estátua, um tributo dos seus filhos William e Harry, foi projetada pelo escultor Ian Rank Broadley, com Pip Morrison responsável pela supervisão de sua instalação no jardim, que foi especialmente redesenhado para este fim. A estátua foi revelada ao público em 1º de julho de 2021, coincidindo com o que teria sido o 60º aniversário de Diana, como um memorial duradouro à sua figura.
A vida e o trágico fim da princesa Diana continuam a capturar nossa imaginação e provocar debates em todo o mundo. As teorias e as homenagens a Diana refletem o impacto duradouro que ela teve não apenas como membro da realeza, mas como uma figura carismática e humanitária. Enquanto buscamos entender os eventos que levaram à sua morte prematura, também celebramos seu legado que transcende o tempo. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo e de se inscrever no canal para mais análises detalhadas e discussões. Queremos saber sua opinião, então, por favor, deixe um comentário abaixo com seus pensamentos sobre o caso de Diana. Obrigado por assistir e até a próxima!